Olá pessoal, aqui quem fala é o engenheiro agrônomo André Futman do canal Plantas Sem Mistério e blog Orquídea Sem Mistério. Bom, gente, vocês estão vendo aqui essa orquídea agora bonita que está começando a abrir a sua floração. Vejam bem aqui, olha como está bonita, olha que coisa linda, esses detalhes branco com o detalhe aqui do labelo em amarelo. Também existe variedade dela completamente branca. Planta muito bonita, muito florífera. Olha que interessante seus bulbos, né, pessoal? Veja só. Os bulbos tudo gordinho. Folhas finas. Olha aqui mais flores, né? Conhece essa planta? Não conhecem? Bom, pessoal, essa aqui é a Celogine cristata. E o vídeo de agora, que será uma complementação do vídeo das celogines, será especificamente sobre as fases do desenvolvimento, o jeitão da planta e dicas gerais de cultivo da nossa querida Celogine cristata. Então, vamos começar então? Para começar agora, pessoal, vocês estão vendo aqui a Celogine cristata florida. Nós estamos em julho, dia 9 de julho. Ela está começando a abrir, ó. Aqui tem outros exemplares de Celogine cristata também, começando a abrir suas hastes. Vocês podem notar, todas mais ou menos abrindo ao mesmo tempo. Pois bem, começando agora com as suas fases do desenvolvimento, como essa planta se comporta ao longo do ano, podemos dizer que essa planta, ela no período do inverno, normalmente entre junho até o final de agosto, às vezes até setembro, mas o normal é em torno de julho, é o auge da sua floração, o mês de julho, que é o início do inverno, sendo o auge da sua floração. Então, essa planta se encontra florindo, né? Ela está florindo no mês de julho, normalmente, pode atrasar ou adiantar um pouquinho, vocês estão vendo aqui. E vocês vão notar, além dessa floração bela e cheirosa, vocês vão notar aqui, ó, não tem o que? Não tem atividade vegetativa. Ó, vocês podem olhar, eu estou girando a planta todinha aqui para vocês, ó. Não, vocês não notam raízes novas e nem brotação nova, apenas hastes florais desenvolvendo e flores abrindo, né? Pois é, gente, nesse período agora de floração, a Celogine cristata, ela não emite nem brotação e nem enraizamento. Então é um período em que a planta se encontra em repouso vegetativo. Esse período agora da floração, a planta está no seu máximo, não está botando folha e raiz e está florescendo com bastante abundância. E é o que essa planta faz de melhor. Um torcerão dessa planta floresce muito nessa época. Bom, aí o tempo vai passando, a sua floração dura em média 15 dias, 10 dias, 15 dias, não chega nem a 20 dias direito. É uma floração relativamente rápida, pessoal, mas muito abundante, muito bonita, faz realmente bonito em qualquer local essa planta. Aí passamos o período de floração, o inverno vai avançando e a planta continua estagnada, sem atividade vegetativa, sem raízes e sem brotação. Aí estamos saindo do inverno, pessoal, vamos entrar na primavera, final de agosto, já setembro, indo para outubro. O que começa a acontecer? Essa planta vai entrar no ciclo de brotação. A partir de setembro, outubro em diante, vocês não vão ver mais floração, as hastes florais já vão ter secado e caído, todas. E aí, desses bulbos aqui, da base desses bulbinhos, vão começar a sair os novos brotos dessa planta, pessoal. Então essa planta vai começar a brotar, 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 e ela emite várias brotações de uma vez só. Essa planta, ela emite um surto de brotação para todos os lados. Ela é uma planta do tipo cespitosa, seu crescimento, então ela tem esse crescimento arredondado para todos os lados, como vocês podem ver. E esses brotos vão crescendo ao longo da primavera e verão. E aí, enquanto os brotos também vão crescendo, vão se tornando mais maduros, vão ficando maiores, ela também vai enraizando, pessoal. Então, esse é o período
interessante para o replante, né? O período da primavera e verão, quando a planta está brotando e enraizando, beleza? Aí a gente vai entrando para o verão, aqueles brotos que estavam crescendo da primavera vão começando a entrar na fase de maturação, emitindo as suas folhas, e os bulbos vão começando a engrossar, a engordar e ficar gordinhos como esse daqui. E aí a gente vai passando o verão, esses bulbos vão continuando a sua maturação, ainda com a palhada. E aí vamos chegando para o outono, essa planta entra na fase final de maturação dos bulbos. Então, dali já não crescem mais brotações novas. E aqueles bulbos, aqueles brotos que estavam crescendo, pessoal, eles então completam seu desenvolvimento, ficam completamente expandidos, como vocês estão vendo aqui. A palha que recobre já cai, já não existe mais. E as folhas também se tornam maduras, pessoal, ok? E aí, a gente vai adentrando o outono, março, abril, maio em diante. Aí a gente vai chegando para o início do inverno. Aí vai começando a emissão das novas hastes. Quando começa a entrar o inverno de novo, a planta já está novamente estagnada, sem atividade de brotações e enraizamento. E aí começa a surgir as novas hastes nos bulbos maduros que saíram da última estação de brotação. E aí as hastes vão crescendo em pouco tempo, em poucas semanas, até no início de julho, normalmente, até metade de julho, via a floração. E aí vem essa belezona de novo aqui. E o ciclo se repete, pessoal, beleza? Aí depois o ciclo vai se repetir. Então, essa é uma planta de ciclo extremamente regular, o que facilita bastante o entendimento, o que ajuda muito no cultivo dessa magnífica orquídea, beleza? Aí agora que eu falei das fases do desenvolvimento da nossa Coelogine cristata, vamos agora aprender um pouquinho sobre o jeito dessa planta, como é que é o seu corpo. Vamos lá? Bom, pessoal, então vamos aqui, né? Agora falar sobre o jeitão do corpo da Coelogine cristata, né? Como é que é o seu vegetal? Para começar, vamos falar de raízes. Bom, tá meio difícil de falar de raízes aqui porque elas estão muito bem escondidas dentro do substrato, mas eu vou tentar aqui mostrar um pouquinho o que eu consegui de raiz para vocês, gente. Vou pegar um vaso aqui que está um pouquinho mais fácil, ó. Esse aqui. Deixa eu ver se tem um vaso um pouquinho mais fácil. Não. As raízes estão todas bem escondidas. Mas, seguindo mais ou menos como em outras Coelogines, pessoal, suas raízes são finas e não são tão abundantes assim. Então as Coelogines, ó, tá tudo bem escondido nos vasos, né? Tá tudo dentro do substrato. Então, ó, aqui uma raizinha fina, é até difícil de ver realmente, gente, ó. Aqui, ó, um pouco de raízes finas. As raízes das Coelogines, em geral, são raízes finas. Da cristata não é diferente, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, uma raizinha. São raízes muito fininhas, beleza? E como agora não é um período de enraizamento, então a gente não vê surto daquelas raízes bonitas, novinhas saindo. Só aquelas antigas que estão tudo dentro dos vasos aqui. Tá bom? Então as Coelogines, de modo geral, possuem raizinhas muito fininhas. Olha só. As raizinhas delas são realmente finas, igual a raiz de oncídios, de bulbofilos, de dendróbios. São raízes bem fininhas mesmo. Tá joia? Mas muito importante para a Coelogine, como em qualquer orquídea. Tá joia? Bom, aí falamos das raízes dela. Aí eu passo agora para o rizoma e o pseudobulbo da nossa Coelogine cristata. Em termos de rizoma e pseudobulbo, pessoal, primeiro o rizoma dela ela não é tão curto assim não. Às vezes a gente olha uma planta de Coelogine cristata e vê os bulbos tudo grudadinho no outro, mas na verdade ele não é tão colado assim não, ó. Reparem bem aqui, ó. Nós temos aqui, ó, olha só.
O rizoma aqui bem evidente, nós podemos ver. Olha aqui, ó, também, ó, você pode ver, ó, a divisão que liga esse pseudobulbo nesse outro aqui e esse daqui, ó. Então ele tem o rizoma rolicinho, bem evidente, não é dos mais longos, mas ele também não é tão coladinho assim. Então esse é o rizoma tem um rizoma bastante evidente e também podemos notar aqui, ó, que os seus pseudobulbos, eles são bem gordos. E ainda podem ficar maiores do que isso aqui, ó. Tem maiores aqui, por exemplo, ó. Veja o tamanho desse daqui, ó. Então, quando eles estão na hidratação máxima, eles ficam bem bolinhas mesmo. Alguns podem ficar mais arredondadinhos, outros um pouco mais compridinhos, mas eles têm essa forma bem rolicinha, né? Bem cheio e brilhantes, um verde brilhante, ó. Tá bom? Então, quando ela tá bem hidratada como esses aqui, fica com esses pseudobulbos bem arredondados, bem bolinha, muito bonitos mesmo, gente. Capacidade de guardar grande quantidade de água e nutrientes aqui. A joia. E é uma planta que brota em abundância. Aí, passando do seu pseudobulbo, indo para as suas folhas, gente. As suas folhas são finas, relativamente finas, como folha de celogine. São estreitas, são mais lanceoladas, ó, formato de lança, como vocês podem ver. E normalmente sai de 1 a 2, mas normalmente, ó, essa aqui tá muito boa para a gente ver. 2 folhas por pseudobulbo. Tá aqui, ó, gente, 2 folhas por pseudobulbo. É o padrão que sai de um celogine cristata. 2 folhas em média por pseudobulbo. Pode vir uma folha só? Até pode. Num bulbo menor, não tão bem desenvolvido. Mas olha aqui, ó. Aqui 2 folhas por pseudobulbo, como vocês podem ver. Beleza? E em relação à questão da brotação que eu tinha falado, né? Antes de falar de haste floral. Bom, como eu falei, a planta que brota tem uma brotação muito abundante. Às vezes pode sair mais de 1 broto por pseudobulbo, então é uma planta de brotação abundante, porém uma única vez ao ano. Isso a gente chama essa brotação abundante, que cresce para todos os lados da planta, deixando ela crescer numa forma mais arredondada, chamada forma de cesta. A gente chama isso de cespitoso, crescimento do tipo cespitoso. Então, esse é o padrão de crescimento dessa e outras celogines também. Tá joia, gente? Aí agora, falando da sua haste floral. A sua haste floral é uma haste de crescimento relativamente rápido, poucas semanas, não chega nem a mês direito, até a emissão da flor. E no início, ó, vocês podem ver aqui, ó, ela sai sempre da base do pseudobulbo. Ó. Haste floral aqui saindo da base do pseudobulbo. Tá joia? Vou pegar uma mais aberta aqui, ó, para vocês verem melhor. Ó, essa aqui já está toda desenvolvida, ó, da base do pseudobulbo, assim como a brotação. E no início, ela vem com essas palhas aqui, essas brácteas, que recobrem a haste floral até ela se tornar madura o suficiente. Aí os botões começam a se expandir e ela fica mais aberta e começa a aparecer os botões, como vocês estão vendo aqui, ó. Os botões vão aparecendo, ela vai ficando pendente. No início ela cresce em pé, mas logo ela fica pendente. Os botões se separam. A palha que recobre os botões tá aqui. Com o tempo ela até cai, ó. Vocês podem ver a bráctea que está aqui recobrindo os botões. E aí vem uma haste em média 4, 5, 6 botões. Pode vir um pouco mais, um pouco menos. Vejam aqui, uma aqui na fase de separação, ó, começando a separar os botões, ficar mais espaçado. E aí ela abre e vem essa floração espetacular, gente. Beleza? Então é uma planta que pode florir em grandíssima quantidade. Quanto à sua flor agora, ó, vamos pegar uma flor aqui bem destacada, ó. A sua flor, gente, ela tem um tamanho mediano, né? Não chega, acho que uns 5 centímetros, um pouquinho mais talvez, de pétala a pétala, e um pouquinho maior da sépala dorsal até a ponta do labelo. Então a flor de tamanho médio, bem bonita, né? Ela é toda branca, com um detalhe
do centro do labelo com esse desenho em amarelo, sendo que na variedade alba esse aqui é totalmente branco também, então ela é muito bonita. Ela tem um cheirinho agradável, não é ruim o cheiro dela. Tem outras celogines que tem o cheiro mais desagradável, dela não chega a ser ruim não. E floresce, a flor dura em média, como já tinha falado, em torno de 10, dificilmente 20 dias. 1 a 2 semanas é o tempo médio que dura a floração dessa celogine, gente. Ok? E é isso aqui que eu tinha que falar sobre o jeitão da planta. Agora que eu falei um pouco das características gerais desse vegetal aqui, da celogine, vamos agora, para finalizar, as dicas rápidas de cultivo dela. Vamos lá então? Dicas rápidas de cultivo da celogine cristata, pessoal. Bom, para começar, vamos falar aqui de clima e ambiente para essa planta. Primeiramente, essa planta tem que ser cultivada em climas ameno para frio. É uma orquídea típica de clima frio, pessoal. Ou seja, ela precisa de invernos com temperaturas que tenha preferencialmente dias que baixem dos 10 graus. Fique entre 10 e 5 graus. Ela aprecia bastante. Então é uma planta que aprecia climas amenos, abaixo de 15, abaixo de 10 graus nas noites frias do inverno, do final do outono. Beleza? Claro, evitar geadas. Então é interessante evitar a geada que pode danificar essa planta, embora ela seja de frio, mas ela precisa de bastante frio para estimular a sua floração e para um bom desenvolvimento. Ela não se desenvolve bem, ela não vai bem em locais de clima muito quente o ano inteiro, com verões excessivamente quentes. Então essa planta normalmente tende a apodrecer, aí definhando e acaba apodrecendo. Ou quando isso não acontece, em locais quentes ela simplesmente vegeta, nunca fica uma planta muito bonita e nunca floresce, porque ela precisa do frio. Frio é obrigatório para um bom cultivo dessa orquídea, ok, gente? Além da questão do frio, que ela precisa de frio intenso para a floração, é uma planta que exige ambientes muito úmidos também. Então, é uma planta que exige ambientes úmidos, com bastante umidade no ar. Não gosta de ambientes que seja muito ressecado, com muito vento, aquele vento seco. Ela desidrata com muita facilidade e esses bulbos aqui ficam tudo murchos nesse tipo de local. Então, ela precisa de local mais abrigado do vento e com bastante umidade. Mas tem que ter ventilação, também não pode ser muito abafado. Beleza, pessoal? Bom, agora em relação à luminosidade, podemos destacar aqui 2 períodos importantes. No período de crescimento, que vai da primavera até o verão, em média, esse período a planta normalmente a gente coloca ela um pouquinho mais sombreada, mas com boa luminosidade, viu? Em torno de 75% de sombreamento, mas sempre entrando aquele sol filtrado ou com muita claridade indireta nesse período do crescimento. E bastante umidade no ambiente e boa ventilação, ok? Isso é importantíssimo. E já no período de pré-floração, outono, inverno e floração, nós podemos jogá-la um pouquinho mais para a luz, em torno de 60% a 65% de sombreamento, sempre com um sol filtrado ou muita mais claridade indireta ainda, pegando no máximo aquele solzinho muito fraquinho da manhã nesse período da pré-floração, tá bom? Então isso ajuda a estimular bastante a floração dessa planta, essas mudanças de luminosidade. Menos um pouco no período do crescimento. Claro que não pode ser escuro, tem que ser em torno de 70% a 75% com muito sol filtrado. E mais luz no período da pré-floração, entre 60% a 65% de sombreamento. Beleza? Isso ajuda muito no quesito floração, além da questão de clima e tudo mais, gente. Bom, aí saindo da luminosidade agora, vamos entrar na questão de
Vasos e substrato para essa planta, gente. Bom, em relação a vasos, primeiro, como qualquer orquídea ou como a grande parte das orquídeas, ela prefere em vasos mais apertadinhos, né? Então, os vasos Pachelogines normalmente seguem aquele padrão que a gente usa para outras orquídeas. No máximo em torno de 2 dedos e meio de espaço para ela poder crescer. E como ela cresce toda por igual por todos os lados, normalmente a gente planta uma toceira dela de forma mais centralizada, porque fica muito difícil identificar o que é traseira nessa planta, já que ela cresce por igual por todos os lados. Então a gente centraliza na hora de plantar. O tipo do vaso pode ser os mais variados, então o pessoal cultiva essa planta desde vaso de plástico, como está aqui, desde cachepô de madeira, vaso de barro, tudo vai depender da sua disponibilidade, mas todos os tipos de recipiente, desde que você, claro, ajuste a questão da umidade, fique atento à questão da umidade do ambiente e do substrato, são válidos. Só não dá muito certo o cultivo dela em placa de madeira, toco de madeira e tudo mais, até por conta da exigência de alta umidade dessa planta, tá joia? E da sua raiz muito fininha. Bom, em relação a substrato, gente, aí ela segue mais ou menos o padrão de outras celogines, que consiste no quê? As celogines, de modo geral, e a cristata não é muito diferente, prefere substratos finos. Uma vez que essa planta tem a raiz fininha, a gente tende a usar substratos mais finos, e como é uma planta que tem uma exigência alta em umidade, a gente usa um substrato que retenha um pouco mais de umidade. Inclusive, essa planta tem até uma tolerância maior a substratos mais envelhecidos, mais ácidos, o que é bem interessante. Beleza? Mas não pode abusar, claro. Aí o que a gente pode utilizar aqui de substrato para a nossa Celogine cristata, gente? Podemos usar, por exemplo, a mistura de brita número 0, aquela pedra de construção número 0, a pequenininha, com carvãozinho trituradinho, também mais ou menos do mesmo tamanho. Podemos ainda colocar casca de pinos ou a macadâmia, também mais ou menos do mesmo tamanho da brita 0. Lembrando que o pinus, a macadâmia, tem que ser tratado e novo, próprio para a orquídea, tá joia? E ainda, para segurar um pouco mais de umidade, a gente pode colocar um pouquinho de esfagno, bem pouco, desfiado, espalhado pelo substrato, bem misturadinho, gente. Normalmente, as celogines respondem bem a esse material, tá joia? É um bom material para as celogines. E lembrando de vaso sempre com muito furo e fazer a camada de drenagem, porque também, embora ela goste de muita umidade, não pode encharcar, galera. Tá joia? Também não pode ficar encharcado, senão apodrece. Bom, em relação ao substrato é isso, agora vamos a regas e adubações. Bom, em relação à rega, pessoal, durante o período de crescimento, em torno da primavera e verão, essa planta deve ser regada com uma frequência maior, porque ela vai ter uma exigência, vai estar enraizando, vai estar com o seu metabolismo mais acelerado, então ela vai estar gastando mais água, tá joia? Até porque o tempo também é mais quente, então deve ser regado com uma frequência maior, mas sempre seguindo aquela regra das orquídeas, ou seja, substrato está seco, está praticamente seco, é hora de molhar. Secou, molhou, secou, molhou. E nesse caso aqui, gente, não deixe secar muito não, senão ela desidrata. Então secou, molhou, e molha com abundância, tá joia? Durante o período de pré-floração e floração, outono e inverno, que a planta está num estado já de mais devagarzinho, digamos, sem vegetação, aí vocês podem dar uma espaçada maior entre a rega, até porque às vezes o tempo úmido e a noite demora um pouco mais para secar. Então, fiquem atentos e deixem secar bem entre uma rega e outra. Mas sempre observando bem e se notar qualquer desidratação, fique atento com a rega para isso não acontecer, tá joia? Mas normalmente assim, durante o período de crescimento, as regas devem ser mais intensas. Durante o período pré e floração, as regas é um pouco mais espaçadinha, tá joia? Sempre naquele esquema do secou, molhou do substrato, ok? Em relação à adubação, gente. Bom, em relação à adubação,
segue o mesmo que para outras orquídeas. Então a gente pode usar as mesmas adubações que a gente usa em outras orquídeas aqui, com ênfase na adubação de liberação lenta, na orgânica, e liberação lenta no período de crescimento. Então, tipo, começou a aparecer as brotações e raízes novas, gente, é uma hora interessante de estar entrando com a adubação de liberação lenta e orgânica, para dar aquela força extra, para dar uma base na adubação, além da adubação líquida que a gente rega ou pulveriza a nossa planta, beleza? E já durante a pré-floração e a floração, que a planta já absorveu tudo que tinha ali, basta manter apenas uma adubação leve, dessa de manutenção leve, que já é o suficiente para estar mantendo a planta nutrida, tá joia, gente? E não deixar de esquecer, principalmente no período de crescimento dessa planta, da complementação com cálcio, se você já usa adubo que não tenha cálcio. Isso é fundamental para essa planta crescer muito forte. Tá joia, gente? Bom, agora que eu falei de adubação, rega, e em relação a pragas e doenças. Bom, dentre pragas e doenças, essa Celogine é atacada por várias pragas, como outras orquídeas, como cochonilhas. Ácaros não é tão comum, mas pode atacar. Lesmas ataca bastante, ainda mais por ser uma planta de substrato mais úmido. E outras pragas. Então a gente tem que estar ficando sempre observando, olhar as folhas, ver se não tem cochonilha. E estar controlando sempre que vê cochonilha ou outra praga importante aqui nela e fazer o controle, tá bom? Também, pessoal, em relação às doenças, ficar de olho, porque ela pode ser atacada por apodrecimento, né? Podridões bacterianas, podridões fúngicas, como a negra, manchas foliares diversas, como antracnose, pode atacar a nossa Celogine. Então tá sempre garantindo um bom ambiente, com ventilação, uma boa nutrição, um bom substrato, para evitar esses problemas, e principalmente a questão do clima, importantíssimo. E aí, gente, vocês podem estar utilizando de forma preventiva também a cauda bordaleza no período do verão, mais no verão, e o enxofre ou a cauda sufocáustica mais no período do outono e inverno. Só tomando cuidado na fase de floração, evitar de jogar enxofre nas flores, tá bom? Isso vai ajudar bastante a evitar problemas sérios nas suas plantas. Beleza? E lembrando que esses produtos que eu falei, cauda sufocáustica e cauda bordaleza, eu tenho disponível aqui no canal para venda, e o meu contato vocês veem agora aqui no vídeo. Beleza, gente? E para finalizar, agora vamos falar de replante e divisão dessa planta. Bom, replante dessa planta é feito normalmente quando ela não cabe mais no vaso ou o substrato está excessivamente envelhecido. Normalmente acontece da planta não caber mais no vaso. Se o substrato não estiver muito ruim, gente, vocês podem simplesmente colocá-la no vaso novo e completar o substrato. Se o substrato estiver muito ruim, as raízes estiverem muito mal, aí é melhor você trocar e botar um substrato totalmente novo, tá bom? Mas normalmente esse replante tem que ser feito quando estamos na primavera, quando a planta começa a brotar e enraizar, gente. E em relação à divisão? A divisão dessa planta, no mínimo 3 a 5 pseudobulbo. 3 já é muito pouco para essa planta. O ideal é pelo menos, no mínimo, 5 pseudobulbo para essa planta não enfraquecer demais, gente. Senão ela pode demorar bastante para voltar a florir e atingir porte de novo. Tá joia? Então, evitem a divisão nessa planta. Tentem evitar ao máximo fazer divisões nessa orquídea aqui. E se for fazer, façam divisões grandes, porque a recuperação dela é bem mais rápida, ok? Bom, então eu falei um pouco aqui de umas dicas gerais de cultivo das Celogine cristata, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. E lembrando, vocês estão vendo aqui essas poucas plantas aqui, ó. Eu tenho disponível, essas plantas aqui estão disponíveis para venda a R$ 45,00, ó, tudo para florir, tudo bem entocerada, R$ 45,00.
Então tem aqui, ó, gente, pouquíssimas, só tenho essas unidades. Acabou só quando eu trouxer mais, beleza? Aproveitem, gente. Lembrando que agora eu estou enviando também pela Jadlog, o que melhora, as plantas chegam mais rápidas, mais inteiras e o frete fica mais em conta também para vocês. Beleza, gente? Então, melhorando as condições de frete para melhorar para vocês, gente. E ainda tem algumas outras plantas aqui, tem alguns oncídios também, alguns híbridos de oncídio e alguns cimbídeos, gente, que já estão passando a floração. E aí, no caso, eu aceito negociação com vocês, gente. E tenho produtos de cultivo como a kit para cauda bordaleza, a cauda sufocal, carame amarrilho e outros materiais, gente, ok? Vou estar deixando aí agora no final do vídeo alguns links de vídeos de venda anterior que explicam com mais detalhes como é que funcionam, tá ok? E interessados nas celogines, é só entrar em contato no contato que ainda está aparecendo aqui. E fiquem agora um pouco mais com a floração da Celogine cristata, gente. E no mais, um forte abraço a todos e quem gostou, dá o joinha e se inscreva no canal e ative o sininho para receber as atualizações. Agora sim, gente, eu fui. Tchau, tchau a todos.